Estudo do livro Discuta Certo: Como casais felizes transformam conflitos em conexão. Aula 9: O Aikido do relacionamento. A arte de ceder. Somos admiradores incansáveis da resiliência humana e das engrenagens maravilhosas que mantêm os corações conectados. E nessa série de estudo fantástica, estamos desbravando o monumental trabalho do Laboratório do Amor, o Love Lab, dos doutores John e Julie Gottman, que apresentaram então a conclusão desse trabalho, dessa pesquisa, nesse livro incrível, Discuta Certo. Em nossa última aula, fizemos um trabalho mais profundo e vulnerável de todos. Colocamos a nossa roupa de mergulho e descemos até a base do iceberg. Você lembra? Na aula 8, descobrimos que por trás das brigas mais terríveis e dos impasses mais dolorosos, existe um sonho, um valor ou uma ferida de infância, clamando por proteção. Aprendemos a arte de ouvir, de validar e de chorar com a dor do nosso parceiro. Alcançamos o ápice da empatia. Foi um momento lindo, foi um momento de desarmar as bombas. Mas o sol nasce no dia seguinte, a vida real continua, o despertador toca na segunda-feira de manhã e a vida exige decisões práticas. Entendemos profundamente isso. Compreendemos os traumas um do outro, mas a grande questão permanece de pé no meio da sala. Como nós vamos organizar o nosso orçamento? Onde nós vamos passar as festas de fim de ano? Como vamos educar os nossos filhos? Quem vai ceder? Muitos casais e até mesmo terapeutas iniciantes travam nesse momento. A empatia, por si só, não assina contratos, não paga boletos e não define rotinas. A empatia é a fundação, mas nós precisamos construir a casa. E é exatamente aqui que a maioria de nós falha, porque a nossa cultura nos ensinou que ceder é sinônimo de perder. Fomos ensinados que, num acordo, se você abre mão de algo, você é fraco. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nessa aula vamos reescrever essa história de que se você abre mão de algo, você é fraco. Vamos aprender a técnica mais elegante de negociação conjugal que a ciência da psicologia já validou. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E essa é a aula 9, o Aikido do relacionamento, a arte de ceder. Conecte-se com a minha voz, aumente o volume, ajeite os fones e vamos ao mergulho do conhecimento. O princípio fundamental. O paradoxo da compreensão. Antes de desenharmos qualquer estratégia, existe uma lei de ouro na psicologia dos relacionamentos que você precisa tatuar na sua mente. Se você for um terapeuta, essa lei deve guiar todas as suas intervenções de resolução de conflitos. O compromisso e a negociação só funcionam depois que ambos os parceiros se sentem total e completamente compreendidos. Vou repetir novamente. O compromisso e a negociação só funcionam depois que ambos os parceiros se sentem total e completamente compreendidos. Se você tentar pular a aula 8 e vier direto para a aula 9, você vai fracassar. Se você tentar oferecer uma solução lógica, um meio-termo matemático antes que o seu parceiro sinta que o sonho dele foi validado, ele vai rejeitar a sua oferta. Por que isso? Porque a biologia humana interpreta a tentativa precoce de solução como um ataque. Se o seu parceiro ainda está sangrando emocionalmente e você diz, ok, vamos dividir a conta meio a meio e pronto. O que ele escuta é, na verdade, eu não me importo com a sua dor, eu só quero me livrar desse problema rapidamente.
A negociação prematura é inimiga da conexão. Mas, uma vez que o espaço seguro foi criado, nós entramos no domínio do Aikido. O Aikido é uma arte marcial japonesa incrível. Diferente do Karatê ou do Muay Thai, no Aikido não existem socos ou chutes. O lutador de Aikido nunca bloqueia a força do oponente batendo de frente. Se o oponente avança com violência, o praticante de Aikido sai do caminho, absorve aquela energia cinética e redireciona o movimento para que ambos terminem no chão de forma segura, sem ferimentos. No relacionamento, praticar o Aikido significa parar de bater de frente com a teimosia do seu parceiro. Em vez de resistir com força bruta, você acolhe a necessidade dele e a combina com a sua, criando um movimento fluido de cocriação. Você não cede porque foi derrotado. Você cede porque é um mestre manipulando as energias para salvar a relação. A metáfora didática, a fronteira do país. Para traduzir o Aikido para a prática clínica e para a mesa da sua sala de jantar, vamos usar a brilhante metáfora visual da fronteira do país. Feche os olhos e imagine que o seu mundo interno, a sua identidade, a sua personalidade e as suas necessidades emocionais formam uma nação soberana. Você é o governante do seu próprio país. No centro exato do seu país repousa sua capital. A capital é sagrada. É lá que estão os seus valores mais inegociáveis, os seus sonhos essenciais, a sua integridade moral e as suas necessidades básicas de sobrevivência psicológica. Como qualquer nação sábia, você construiu muros altíssimos ao redor da sua capital. Se um exército inimigo tentar invadir a capital, você não tem escolha. Você pegará em armas e lutará até a morte para defendê-la, porque se a capital cair, você deixa de existir. Você perde a sua essência. No entanto, ao redor da capital, espalhando-se por quilômetros de distância até as fronteiras, existem as terras externas. São planícies, fazendas, estradas e portos. Essas terras também pertencem ao seu país, mas elas não são a sua essência sagrada. Nas terras externas, você permite o livre comércio. Você abre as fronteiras para turistas, negocia impostos, permite que pessoas de outras nações transitem por lá. Você é flexível nas terras externas porque sabe que isso traz riqueza, diversidade e paz para a sua nação sem nunca colocar a sua capital em risco. O grande drama dos relacionamentos fracassados é a confusão geográfica. Quando um casal entra em um impasse sem solução, como vimos na aula anterior, é porque eles colocaram tudo dentro da capital. Eles construíram um muro no país inteiro. Se o marido quer o arroz feito com alho e a esposa quer com cebola, eles agem como se isso fosse uma ameaça à capital. Eles lutam até a morte por causa da louça, por causa do horário do filme, por causa de questões minúsculas, porque o cérebro deles está em constante estado de guerra. A arte de ceder, o nosso Aikido relacional, consiste em sentar com o seu parceiro e desenhar com absoluta clareza o mapa das suas nações, onde termina a sua capital e onde começam as suas terras externas. Para que duas nações, duas pessoas, convivam em paz e prosperidade juntas, elas precisam concordar em não atacar a capital uma da outra e precisam aprender a comercializar livremente, brincar e fazer concessões nas terras externas. Para materializar essa metáfora no mundo real, o método do Dr. e da doutora Gottman criou uma ferramenta gráfica espetacular e incrivelmente simples, chamada o exercício dos 2 círculos. Caros amigos e amigas estudantes e terapeutas, prestem muita atenção em como conduzir isso. E você que está em casa me ouvindo, se puder, pegue 2 folhas de papel em branco
e 2 canetas, uma para você e outra para o seu parceiro. Vamos fazer esse exercício. Esse exercício consiste nos seguintes passos. Primeiro passo, o desenho geométrico. Em cada folha de papel, desenhe um círculo grande, ocupando quase todo o espaço da página. Em seguida, desenhe um círculo menor dentro dele, bem no centro. A imagem final parecerá um alvo de dardos ou um ovo frito. O círculo menor no centro e o círculo maior ao redor. Vocês devem escolher um problema prático no qual estão travados. Um impasse prático que surgiu depois que vocês já exploraram os sonhos, como vimos na aula 8. Por exemplo, como vamos organizar o orçamento da casa ou com que frequência a sogra pode nos visitar. Segundo passo, preenchendo o círculo interno, a capital, o que é inegociável. O círculo central, o pequeno, é a sua capital. Dentro dele, cada um de vocês vai escrever de forma silenciosa e individual aquilo que é absolutamente inegociável para você em relação ao tema específico. São as coisas das quais você não pode abrir mão de jeito nenhum, pois se abrisse, sentiria que traiu a si mesmo, que perdeu a sua dignidade ou que colocou a sua sanidade mental em risco. A regra de ouro do círculo interno é: ele deve ser pequeno. Você precisa ser muito honesto consigo mesmo. Se você colocar todos os seus desejos no círculo interno, você não está disposto a ter um parceiro. Você está querendo um clone ou um escravo. O inegociável deve ser apenas a essência, o osso, o núcleo, o vital. Terceiro passo, preenchendo o círculo externo, as terras externas, a área de flexibilidade. O círculo maior, ao redor do centro, é a sua área de flexibilidade. Aqui você vai listar todos os aspectos do problema sobre os quais você tem preferências, mas que, pelo bem do amor, pela paz do relacionamento e pela felicidade do seu parceiro, você estaria disposto a ceder, adaptar ou modificar. É aqui que você escreve: eu prefiro X, mas se precisarmos fazer Y para chegarmos a um acordo, eu consigo conviver com isso sem me sentir ressentido. Quarto passo, o compartilhamento e a interseção, a negociação. Depois que ambos preenchem seus mapas, vocês os trocam. Cada um lê silenciosamente a capital, o círculo interno e as terras externas, o círculo externo do outro. A mágica da terapia conjugal acontece aqui. Na grande maioria das vezes, quando o casal delimita o inegociável com clareza, eles descobrem que as capitais deles não entram em conflito. Eles descobrem que é perfeitamente possível proteger o núcleo vital de um, usando os recursos da área flexível do outro. O trabalho de vocês, a partir desse momento, é encontrar a interseção nas áreas flexíveis e construir a ponte. A única regra nesta fase de negociação é: ninguém exige que o parceiro mude nada do seu círculo interno. A capital é respeitada como sagrada. A teoria é linda, mas a sala de terapia é o campo de provas da vida real. Como esses círculos funcionam quando os desejos parecem diametralmente opostos, quando parece que as nações vão entrar em guerra nuclear. Vou apresentar a vocês o roteiro terapêutico detalhado de 2 casos clínicos hipotéticos adaptados para que possamos juntos ver a engrenagem do Aikido funcionando perfeitamente. Primeiro caso clínico: o conflito do final de ano, conexão versus sobrecarga. Conheçam Lucas e Marina. Eles estão casados há 4 anos e todo o mês de novembro o casamento deles vira um inferno. Sabe qual é o motivo? As festas de Natal. O impasse parece insolúvel. Lucas é filho de uma família italiana barulhenta, gigante, onde o Natal envolve 40 pessoas, tios gritando, crianças correndo, ceia servida à meia-noite e música alta até o amanhecer.
Para Lucas, faltar ao Natal em família é um pecado mortal. Já Marina é filha única de pais introspectivos. Ela é altamente sensível a estímulos sonoros e fica profundamente exausta em multidões. O sonho de Marina é passar o Natal em uma cabana isolada nas montanhas, lendo um livro à beira da lareira, em silêncio absoluto. Eles vêm brigando de forma terrível há anos. Lucas chama Marina de antissocial e fria. Marina chama Lucas de imaturo, que nunca cortou o cordão umbilical com a família. Estão atacando as capitais um do outro. Nós aplicamos então o exercício dos 2 círculos. Os círculos de Lucas. O círculo interno, o inegociável de Lucas diz: eu preciso ver meus pais e meus avós na véspera de Natal. É o meu momento de me sentir pertencente à minha linhagem. Eu não posso estar fisicamente ausente neste dia específico. Agora, o círculo externo flexível de Lucas diz: eu não preciso ficar na festa até as 3 da manhã. Eu não preciso que a Marina participe das brincadeiras de amigo oculto se ela não quiser. Eu não me importo de viajar no dia seguinte, o ano novo, para qualquer lugar isolado. Agora vamos aos círculos de Marina. O círculo interno inegociável de Marina diz: eu não posso me submeter a 8 horas seguidas de barulho ensurdecedor. Isso ataca o meu sistema nervoso e me causa pânico. Eu preciso ter a liberdade de ir embora da festa e ir para um ambiente silencioso quando o meu limite chegar, sem me sentir culpada ou ser julgada. Agora vamos ao círculo externo, o círculo flexível de Marina. Eu estou disposta a ir à casa da sua família. Eu estou disposta a sorrir, cumprimentar a todos e jantar com eles. Eu posso tolerar o barulho por 2 ou 3 horas. Eu não me importo que você fique lá com eles até mais tarde, desde que eu possa ir embora e descansar. O Aikido em ação, o compromisso. Perceberam a clareza que surge do caos? O inegociável de Lucas é a presença física com a linhagem dele. O inegociável de Marina é a presença da porta de saída para proteger sua saúde mental. As 2 capitais podem coexistir intactas. Eles usam as áreas de flexibilidade para desenhar um acordo. No dia 24 de dezembro, eles irão à casa dos pais de Lucas em 2 carros separados. Isso quebra a dinâmica da dependência. Eles chegam juntos às 20 horas. Marina participa do jantar, cumprimenta os tios, mostra respeito pela linhagem do marido. Às 22h30, quando o nível de energia dela atinge a linha vermelha, ela se despede graciosamente com amor, pega o seu carro e vai para casa dormir em paz. Lucas fica até de madrugada curtindo o barulho que ele tanto ama. E no dia 26, eles viajam juntos para a cabana nas montanhas, onde passarão o ano novo, no silêncio que Marina necessita. Perceberam? Nenhum dos 2 perdeu. Ambos ganharam o que era mais sagrado para suas almas. O muro das capitais foi respeitado e a dança aconteceu nas terras externas. Vamos agora analisar o segundo caso clínico, a fenda do dinheiro, segurança versus aventura. Este é, sem dúvida, o problema perpétuo que mais destrói casamentos no mundo todo. Conheçam então Roberto e Sofia. Sofia é uma cirurgiã dentista de sucesso. Ela cresceu na escassez e, por isso, a sua conta bancária é a sua fortaleza. O seu sonho é ter independência financeira aos 50 anos. Já Roberto é um professor de artes. Ele cresceu em uma casa onde o avô acumulou fortunas, guardou tudo para o futuro e morreu de um ataque cardíaco fulminante antes de gastar o primeiro centavo na aposentadoria. O trauma de Roberto o fez desenvolver uma urgência de viver o hoje. Ele quer gastar o excedente do dinheiro com viagens de imersão cultural, jantares em restaurantes premiados e experiências imediatas. O impasse é sangrento. Roberto sente que vive em uma prisão burocrática e Sofia sente que vive à beira de um precipício financeiro, guiada por um lunático inconsequente. Após explorarmos os traumas de infância que vimos na aula 8 e validarmos o desespero um do outro, fomos para a prancheta dos 2 círculos. Os círculos de Sofia.
O círculo interno inegociável de Sofia diz: eu preciso que 20% da nossa renda líquida mensal seja depositada automaticamente no primeiro dia útil do mês em uma conta de investimentos intocável para aposentadoria. Eu preciso de uma reserva de emergência equivalente a 6 meses das nossas despesas fixas depositada em liquidez diária. Se eu não tiver isso, eu não durmo à noite. O medo da miséria me consome. Agora, o círculo externo flexível de Sofia diz: desde que esses aportes de segurança estejam garantidos e selados em pedra, eu não preciso controlar centavo por centavo do resto do nosso dinheiro. Eu aceito que você gerencie uma parte da renda para as experiências que você valoriza. Agora vamos analisar os círculos de Roberto. O círculo interno, o círculo inegociável de Roberto diz: eu me recuso a viver apenas para pagar boletos e juntar números na tela do banco. Eu preciso ter um fundo de dinheiro mensal do qual eu possa gastar sem ter que prestar contas, sem me sentir julgado e sem precisar pedir demissão. Eu preciso experimentar o mundo enquanto tenho saúde. Agora, o círculo externo, o círculo flexível de Roberto diz: eu estou disposto a cortar os gastos frívolos do dia a dia, cafés caros, roupas de marca que não ligo, para concentrar o dinheiro naquilo que realmente importa para mim, as viagens. Eu concordo plenamente em garantir o seu investimento de longo prazo primeiro, desde que eu saiba que a minha liberdade não foi cortada. O Aikido em ação. Compromisso. Nós estruturamos a arquitetura financeira da relação em cima dos inegociáveis. As capitais estavam salvas. Sofia precisava do muro de pedra dos investimentos e Roberto precisava da estrada livre das experiências. O compromisso. A conta conjunta do casal agora opera com um sistema de automação implacável. No dia 5 de cada mês, quando os salários caem, os 20% de Sofia vão instantaneamente para a corretora. Não há debate. Isso apazigua a amígdala cerebral dela. O pânico existencial desaparece. Em contrapartida, 10% da renda vai para uma subconta chamada Conta da Vida, que Roberto gerencia exclusivamente. Sofia não tem a senha. Sofia não olha o extrato dessa conta e Sofia se compromete a nunca, sob hipótese alguma, criticar no que Roberto gastou esse dinheiro. Sofia aceitou a inconsequência limitada porque a sobrevivência dela está cimentada. Roberto aceitou a rigidez do investimento porque o seu direito de viver o presente foi institucionalizado. Isto é ceder com majestade. Isto é cocriar uma vida juntos. Observe atentamente a anatomia das soluções que criamos com esses dois casos clínicos. Nenhuma dessas soluções é mágica. Nenhuma delas altera a personalidade das pessoas envolvidas. Lucas continuará extrovertido. Marina continuará introvertida. Sofia continuará poupadora e Roberto continuará um espírito livre. O objetivo da arte de ceder não é mudar quem vocês são. O objetivo é desenhar um acordo prático, mecânico e estrutural que seja grande o suficiente para acomodar as personalidades de ambos debaixo do mesmo teto. Se você está na posição em que o seu parceiro desenha o círculo dele e tudo o que você consegue sentir é que as áreas inegociáveis dele são absurdas, preste muita atenção. A tendência natural do nosso ego ferido é olhar para a capital do outro e dizer: isso é uma estupidez. Você não deveria se importar tanto com o barulho do Natal. Você não deveria ter tanto medo da falta de dinheiro. Mas o Aikido nos ensina que o que você acha sobre o sentimento do seu parceiro é irrelevante para a solução do problema. O sentimento dele é uma realidade estrutural da relação de vocês. Negar o inegociável do seu parceiro é como bater com a sua própria testa na parede de pedra da capital dele. O único que vai sair com dor de cabeça e sangrando é você. Você não precisa concordar com o inegociável do outro.
Você só precisa respeitá-lo como um fato geográfico inalterável. Quando você para de tentar implodir o muro do outro e começa a caminhar ao redor dele oferecendo ajuda nas áreas flexíveis, o seu parceiro instantaneamente baixa a guarda. Quando o parceiro sente, meu Deus, ele não está tentando me mudar, ele está genuinamente tentando encontrar um espaço onde eu me sinta seguro e ele também se sinta feliz. Quando o parceiro percebe isso e sente isso, a resistência derrete, a pessoa relaxa. O amor, a gratidão e o afeto profundo inundam a relação novamente. É nesse momento que o casamento passa da fase da Guerra Fria para a fase da colaboração sagrada. A flexibilidade é o maior sinal de força de um ser humano. Como disse Lao Tzu na fundação da filosofia oriental, a árvore que é rígida quebra na tempestade. O bambu que se curva com o vento sobrevive. Seja o bambu no seu relacionamento. Curve-se onde você pode curvar. Curve-se nas suas terras externas. Ceda no método, ceda no horário, ceda na estética. Deixe o seu parceiro vencer as pequenas batalhas diárias para que vocês possam vencer a guerra da vida inteira juntos. Proteja apenas a sua essência. Caminhamos um longo trajeto nessa aula, desde a compreensão de que não podemos ceder sem antes sermos validados, até a criação do mapa das nossas nações e, finalmente, a construção prática de acordos onde ambos ganham e os núcleos essenciais permanecem intocados. Você agora possui o como fazer. Você tem um método para desarmar os impasses que antes assombravam a sua vida. Mas preciso ser muito honesto com você e com a realidade clínica da psicologia. Um acordo bem feito finaliza o problema prático. O plano do Natal foi decidido, o orçamento está desenhado. No entanto, o acordo prático não apaga a dor das feridas que foram abertas durante o processo da briga. O campo de batalha foi limpo, mas os soldados ainda estão com hematomas, pequenos cortes e corações acelerados. As palavras duras que foram ditas antes da bandeira branca ser hasteada não desaparecem no ar. O estresse acumulado nos ombros não evapora num passe de mágica. Há um eco emocional, uma ressaca após o conflito, mesmo o conflito que termina bem. E, infelizmente, muitos casais tropeçam na linha de chegada. Eles resolvem o problema, mas não sabem como fechar as fendas emocionais que a briga deixou. E esse distanciamento silencioso vai corroendo a intimidade nas semanas seguintes. Como nós tratamos os machucados emocionais? Como nós processamos uma briga que já acabou para garantir que não sobrou nenhum ressentimento oculto? Como nós fazemos a transição do estado de negociadores de paz de volta para o estado de amantes? Esse é o fechamento do nosso ciclo curativo. E é o que vamos explorar com extrema delicadeza e domínio técnico em nossa próxima aula. Espero você com a mente aberta na aula 10, o pós-briga, curando as feridas e fechando o ciclo. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui abaixo seu comentário sobre essa aula incrível, se inscreva no canal, curta o vídeo e, como sempre digo, conteúdo bom, conhecimento que transforma, a gente divide, a gente multiplica. Envie, compartilhe essa aula com seus amigos, coloca no grupo da faculdade, envia aí no grupo da família, envia também para o seu namorado, o seu cônjuge e vamos assim então difundir o conhecimento eficaz e eficiente. Beba uma água, um café, estique a coluna, ajeite os fones e vamos direto para a aula 10, a aula final dessa série de estudos sobre esse livro fundamental para os nossos relacionamentos. Discuta certo. A aula 10, o pós-briga, curando as feridas e fechando o ciclo.